O som de um cristal fino sendo atingido por um talher de prata ecoa em um salão luxuoso. O silêncio que se segue é preenchido pelo aroma de carvalho, terra úmida e décadas de história engarrafada. Imagine pagar $50.000 por uma única garrafa de vinho. Imagine a expectativa, o tremor nas mãos ao segurar um rótulo que sobreviveu a guerras mundiais e revoluções. Você serve o líquido, observa a cor rubi contra a luz das velas, sente o buquê complexo e, finalmente, degusta. Naquele momento, você sente que está bebendo o ápice da civilização humana. Mas e se eu te dissesse que esse líquido sagrado foi misturado em uma pia de cozinha suja, em Los Angeles, apenas algumas semanas antes? E se eu te dissesse que os maiores paladares do planeta foram humilhados por um jovem que usava canetinhas e cola de papel? Bem-vindo ao submundo da farsa do vinho, onde o prestígio artificial e o marketing hipnótico criaram uma ilusão de exclusividade que movimenta bilhões de dólares, enquanto enterra a verdade sob camadas de poeira cenográfica. Trate este conteúdo como uma análise informativa sobre os bastidores do mercado e a psicologia do consumo, não como um ataque à vitivinicultura legítima. O que vamos explorar hoje é como o mercado de luxo se tornou vulnerável à própria vaidade. Vivemos em uma era onde o preço se tornou o principal descritor de qualidade. No mercado de vinhos, essa lógica atinge níveis quase religiosos. O problema central não é o vinho em si, mas o que ele representa. Para a elite do vinho, uma garrafa não é apenas uma bebida, é um ingresso para um clube seleto, um símbolo de status que separa os conhecedores do resto da massa. Essa sede por distinção criou o que chamamos de oceano azul para falsificadores. Um mercado onde a demanda por raridades supera em centenas de vezes a existência física dessas garrafas. O valor percebido de um rótulo antigo desconecta o consumidor da realidade sensorial. Se o preço é alto e o rótulo diz que é uma raridade, o cérebro do comprador se encarrega de criar o sabor, independentemente do que está no copo. É aqui que a farsa do vinho encontra seu terreno mais fértil. Capítulo 1. A arquitetura do engano e o marketing hipnótico. Para entender como especialistas enganados se tornaram rotina nas casas de leilão mais prestigiadas do mundo, precisamos entender como o cérebro humano processa o luxo. Existe um fenômeno neurocientífico onde o preço de um produto altera fisicamente a percepção de prazer. Em testes cegos realizados por universidades renomadas, quando participantes bebiam o mesmo vinho, mas eram informados que um custava $10 e o outro 90, as áreas do cérebro ligadas à recompensa brilhavam intensamente apenas com a garrafa mais cara. A indústria sabe disso. O mercado de luxo não vende suco de uva fermentado, ele vende a narrativa da escassez. Essa narrativa é construída através de um marketing hipnótico que utiliza termos como terroir, notas de couro velho, tabaco e final persistente para hipnotizar o consumidor. Quando você entra em um restaurante de alta gastronomia e o sommelier apresenta uma garrafa com uma reverência quase litúrgica, seu senso crítico é desarmado. Você foi preparado para acreditar que o que está ali é superior. Esse é o pilar do prestígio artificial. A farsa do vinho começa na nossa necessidade de pertencer a algo maior, algo que o dinheiro possa comprar, mas que pareça exigir um conhecimento transcendental. Capítulo 2. O rei dos rótulos falsos e a ascensão de Rudy Kurniawan. Nenhum nome personifica melhor essa quebra de paradigma do que Rudy Kurniawan. No início dos anos 2000, um jovem de origem indonésia surgiu do nada no cenário de vinhos de Los Angeles. Ele não era apenas um entusiasta, ele tinha o que parecia ser um orçamento infinito e um paladar infalível. Rudy começou a gastar milhões em leilões, comprando as garrafas mais raras do planeta e, mais importante, compartilhando-as com os colecionadores mais poderosos do mundo. Ele se tornou o epicentro da elite do vinho. Rudy ganhou o apelido de Dr. Conti, devido à sua obsessão pela vinícola Domaine de la Romanée Conti, cujas garrafas são as mais caras e desejadas do mundo. Ele organizava jantares nababescos onde abria relíquias que muitos especialistas achavam que nem existiam mais. Ao fazer isso, ele ganhou confiança. Ele não era apenas um comprador. Ele era o cara que garantia o acesso ao topo da pirâmide. Mas por trás dessa fachada de playboy generoso, Rudy Kurniawan estava operando a maior fraude bilionária da história da gastronomia. Em sua casa, ele montou um laboratório de alquimia moderna. Ele comprava vinhos baratos, mas de boa qualidade, e os misturava em proporções exatas para mimetizar o sabor de safras lendárias. Ele imprimia rótulos falsos em papel envelhecido artificialmente, usava carimbos para marcar rolhas e aplicava cera para selar as garrafas com um aspecto de décadas de idade. O que Rudy entendeu antes de todos foi que, se o contexto fosse perfeito, ninguém questionaria o conteúdo.
Ele inundou o mercado com milhares de garrafas falsas, arrecadando dezenas de milhões de dólares em leilões, onde os avaliadores, cegos pelo brilho do dinheiro e pela reputação do Dr. Conte, deixaram passar fraudes óbvias. Capítulo 3. O colapso do castelo de cartas e a ciência da dúvida. A farsa começou a ruir por causa de um detalhe geográfico. Rude tentou vender garrafas de um Domaine Ponceau de safras dos anos 40 e 50. O problema? Laurent Ponceau, o proprietário da vinícola, estava presente e sabia de algo que Rude ignorou. Sua família só começou a produzir aquele vinho específico em 1982. A mentira era física, histórica e incontestável. Isso abriu as portas para uma investigação que revelou a fragilidade do mercado de luxo. Quando o FBI invadiu a casa de Rude, encontraram milhares de rótulos falsos, garrafas vazias prontas para serem reenchidas e fórmulas escritas à mão que diziam coisas como misturar 50% de um vinho californiano com 25% de um Bordeaux francês para criar um Chateau Lafite 1945. A elite do vinho que se orgulhava de seus paladares absolutos foi desmascarada. Eles não estavam bebendo história, estavam bebendo um coquetel bem executado por um falsificador talentoso. Este caso levanta a questão: se os maiores especialistas foram enganados, o que isso diz sobre a objetividade da qualidade no mundo do vinho? A verdade é que o sabor é 20% paladar e 80% expectativa. Quando o rótulo é falso, mas a experiência é convincente, a farsa do vinho se torna a realidade do consumidor. O mercado de luxo é em grande parte uma construção de fé, e Rudy Kurniawan foi o seu profeta mais lucrativo e perigoso. Capítulo 4. A persistência do prestígio artificial no oceano azul da fraude. Você pode pensar que após a prisão de Rudy, o mercado se limpou. Pelo contrário, estima-se que existam milhares de garrafas falsificadas pelo Dr. Conte, ainda circulando em adegas particulares e sendo revendidas em mercados secundários. A fraude bilionária não parou nele. Hoje, com a tecnologia de impressão 3D e a facilidade de adquirir garrafas vazias originais em restaurantes de luxo, a criação de rótulos falsos se tornou uma indústria ainda mais sofisticada. O conceito de oceano azul aqui é sombrio. Os falsificadores operam em um espaço onde os compradores têm vergonha de admitir que foram enganados. Se um bilionário descobre que sua coleção de 5 milhões de dólares é composta por vinhos de mesa rotulados como raridades, ele raramente vai à polícia. Ele não quer parecer tolo diante de seus pares. Ele prefere manter a ilusão de exclusividade, ou pior, tentar passar a garrafa para frente. É um sistema que se autoalimenta através do silêncio e da vaidade. A indústria do vinho, em seus níveis mais altos, tornou-se um mercado financeiro de ativos especulativos. Garrafas são compradas e vendidas sem nunca serem abertas. Elas viajam de porto em porto, de adega em adega, servindo apenas como uma representação de valor. Nesse cenário, o líquido dentro da garrafa é irrelevante. Ele poderia ser água tingida, e o valor de mercado permaneceria o mesmo até que a rolha fosse extraída. Essa é a farsa suprema. O vinho que não é feito para ser bebido, mas apenas para ser possuído. Capítulo 5. Como se proteger da ilusão e redescobrir o vinho real. Então, como nós, consumidores que apreciamos uma boa taça, podemos navegar nesse mar de enganos? O primeiro passo é desmistificar o valor percebido. Um vinho de R$1.000 não é 100 vezes melhor que um vinho de R$10. Ele pode ser mais complexo, pode ter mais história, mas a lei dos retornos decrescentes no mundo do vinho é brutal. Após certo ponto, você não está pagando pela uva, mas pelo marketing e pela manutenção do prestígio da vinícola. Muitas pessoas cometem erros comuns ao tentar impressionar através do preço. O verdadeiro conhecedor é aquele que encontra joias escondidas em regiões menos famosas, fugindo do marketing hipnótico das grandes denominações de origem. O vinho real é aquele que entrega prazer, sem exigir que você valide seu status social através dele. A farsa do vinho só tem poder sobre quem busca validação externa no fundo de uma taça cara. Trate o vinho como ele deve ser, um acompanhante para a comida e para a boa conversa. Quando você remove o peso do rótulo, o sabor real aparece. E muitas vezes, esse sabor real é muito mais simples e honesto do que as descrições pretensiosas dos catálogos de leilão nos fazem acreditar. Chegamos ao ponto de virada desta nossa investigação. A maior revelação não é que existem falsificadores como Rudy Kurniawan, mas sim que o sistema foi desenhado para ser enganado. A elite do vinho precisa das raridades para manter seu status, as casas de leilão precisam das comissões bilionárias, e as vinícolas precisam manter a aura de inalcançáveis.
Ninguém no topo tem um interesse real em destruir a farsa, porque a verdade é menos lucrativa do que a fantasia. A farsa do vinho é um espelho da nossa sociedade de consumo, onde a embalagem vale mais que o conteúdo, e onde o prestígio artificial é a moeda mais forte. Ao final de tudo, a pergunta que fica é: você prefere um vinho de $10 que te dá prazer honesto, ou uma garrafa de $10.000 cujo maior sabor é o medo de descobrir que ela é falsa? A aplicação prática desse conhecimento é simples. Questione a autoridade absoluta dos rótulos. Eduque seu próprio paladar de forma independente. Participe de degustações cegas onde os preços não são revelados e descubra o que você realmente gosta, não o que te disseram para gostar. A liberdade de não ser enganado pelo marketing começa no momento em que você decide que seu prazer não está à venda por um preço de leilão. Espero que essa jornada pelos bastidores da indústria tenha mudado sua perspectiva sobre o que realmente está dentro daquela garrafa de vidro escuro. O mundo do luxo é fascinante, mas é cheio de sombras, onde a ganância costuma se esconder atrás de rótulos bonitos. Se você achou essa análise reveladora e quer entender mais sobre como o mundo nos vende ilusões embrulhadas em ouro, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua participação ajuda a manter este espaço de investigação e reflexão ativa. E agora, Thiago Raro, eu quero saber de você. Você acredita que o sabor de um vinho pode realmente valer milhares de dólares, ou é tudo apenas uma construção da nossa mente? Você já teve a sensação de que estava pagando mais pelo rótulo do que pela qualidade? Deixe seu comentário abaixo, vamos debater essa farsa e buscar a verdade nos pequenos detalhes. Este foi mais um mergulho profundo nos segredos que a história e o marketing tentam esconder. Obrigado por assistir e lembre-se, nem tudo que brilha na taça é ouro, e nem todo rótulo antigo conta uma história verdadeira. Até a próxima narrativa.